A justiça condenou o ex-marido que matou uma paraibana em agosto de 2021 em São Paulo. O repórter Rafael Gonçalves conversou com a família da vítima em Campina Grande e nós vamos acompanhar este bate-papo agora. Vamos ver. 1 ano e 7 meses depois, o sentimento é de alívio e também de justiça sendo cumprida. A família não esquece a tragédia. A dor ameniza com o tempo, mas é difícil de esquecer aquela fatídica tarde de 16 de agosto de 2021, quando a Maria Cecília Barbosa, na época com 42 anos, foi morta pelo próprio marido com um tiro. A mulher, que estava em processo de separação com ele, e ele não aceitava o fim desse relacionamento e decidiu colocar um fim na vida da companheira, mãe também dos 3 filhos dele. Um assassinato com requintes de crueldade, de muita frieza, porque após praticar o ato, que foi atirar contra a companheira, ele também, tentou fazer uma videochamada com a mãe da vítima. Mas, como a mãe não atendeu, a chamada dele, uma foto do corpo estirado no chão foi o que chegou para essa mãe, que hoje está aqui conosco para falar sobre o sentimento de como é, depois de quase 2 anos, ver aí a sentença sair para esse homem, o Rafael Moreira dos Santos, que foi condenado a 37 anos pela morte, pelo feminicídio de Maria Cecília. A justiça foi feita, não traz mais a minha filha, mas a gente sente-se aliviada a saber, que tirou a vida dela e ele vai pagar. Que a justiça do Brasil, a gente sabe como é, mas graças a Deus, para mim, ela foi cumprida. Foi bem correta. Muita angústia passei durante esse 1 ano e 7 meses esperando, e graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu não desejo mal para ele, eu quero que Deus amenize o coração e a cabeça dele, para quando ele sair uma outra pessoa que não pense mais em fazer isso com ninguém, e que todo mundo pensasse dessa maneira. É muito triste, muito doloroso para uma mãe. Eu sofri e sofro a dor da saudade de ter perdido minha filha de uma maneira tão cruel. Sabia que a gente, quando diz assim, faleceu, foi para Deus, mas ela não, a vida dela foi interrompida. E eu entreguei a Deus. Eu sei que hoje ela está ao lado de Deus, para não estar ao lado de uma pessoa tão cruel, um casamento abusivo. Ele já tinha arrumado uma outra mulher e não aceitava a separação, mas graças a Deus estou aliviada, sim. Em relação ao processo judicial para que ele fosse aí condenado, vocês também estavam acompanhando, após a morte aí, com advogados, não era isso? Sim, com advogado, uma pessoa maravilhosa lá de São Paulo, Dr. Paulo Garcia. Dr. Paulo Garcia, ele foi quem acompanhou o caso da minha filha. Ele foi quem acompanhou e foi quem ficou repassando para mim toda a informação. Foi na quinta-feira, passou o dia todo. O julgamento começou às 10 horas, terminou por volta de umas 10 da noite, 11. Foi que ele me deu a notícia que ele tinha sido condenado a 37 anos e 4 meses. Olha, esse caso, chamou muito a atenção, teve muita repercussão, aliás, no Brasil inteiro. Aquelas imagens que vocês viram ali da época, dele com a arma na mão, ali na sacada, eu acho que do apartamento onde o casal morava, foi manchete aí em todo o Brasil. Praticamente todos os programas que tratam com notícias policiais, mostraram essas imagens aí dele lá, logo após ter tirado a vida da sua esposa, não se conformando, aliás, da sua ex-esposa, não se conformando com a separação. Teve ainda a frieza, de fazer uma videochamada com a mãe da vítima para mostrar ali que havia praticado aquela maldade, aquela crueldade com a filha, dessa senhora, da dona Sueli, que
também era mãe dos seus filhos, né? Ele praticamente aí deixou os seus 3 filhos órfãos, também a família, né, da vítima, a dona Sueli, que é a mãe, toda a família aí da vítima, órfãos da presença dessa mulher, né, que com certeza era amada por toda a família, e infelizmente ela passou a fazer parte, né, desde aquele fatídico dia, das tristes estatísticas de mulheres que têm a sua vida ceifada por ditos homens que não se conformam com a separação, não conseguem entender quando o relacionamento chega ao fim, e eu como homem tenho que dizer, né, em sua grande maioria, por culpa do próprio homem que desrespeita, que não honra aquela relação, e chega um ponto que a mulher não suporta mais, né? E olha que mulher é um tipo de pessoa assim que dá diversas outras oportunidades, dá muita chance, perdoa, compreende, tudo ali para manter aquela célula familiar, né, que ela formou com aquela pessoa. Mas, infelizmente, muitos são os casos que terminam trágicos dessa maneira, com a vida da pessoa sendo ceifada porque aquele homem, aquele ex-companheiro, ex-marido, ex-namorado, ex-noivo, todos ex, na verdade, não se conformam aí com o fim do relacionamento e praticam essa maldade, essa crueldade. Quando você pratica um ato desse, você não mata apenas aquela pessoa, não, você praticamente destrói a família, né? Imagina aí a tristeza, né, da família da vítima, dona Sueli. Que bom que ela já conseguiu se conformar, está satisfeita com a condenação a qual foi imposta a ele, né, 37 anos e alguns meses de prisão. Claro que é sabido que ele não pagará nem a metade disso, né? Lá vai ser bonzinho, vai ser bem comportado, né? Dar uma de santinho para logo aí, após pouco tempo, estar livre aí, né? E infelizmente só quem paga pena, na verdade, nesse país é a vítima e a família da vítima. Mas que bom que a dona Sueli, né, está aí satisfeita com a condenação, disse até que não deseja nenhum mal a ele, né? E pede inclusive que ele realmente se arrependa do que fez, né? Mude de vida aí após cumprir o pequeno tempo que ele passará atrás das grades, porque mesmo que ele pagasse aí integralmente os 37 anos de prisão, para mim, na minha modesta opinião, ainda seria pouco, porque a vítima da mãe dos filhos dele não vai voltar nunca mais, né? A morte é perpétua, o sofrimento da família também é perpétuo. Os filhos estão sem a mãe aí, ficarão sem a mãe perpetuamente. E, na minha opinião, perpétua também deveria ser a pena de quem pratica uma maldade, uma crueldade como essa contra uma pessoa que saiu da sua casa, deixou os seus pais para formar uma família com esse camarada, né? Deu a ele 3 filhos e que agora estão aí órfãos, porque ele simplesmente não se conformava com o fim do relacionamento, né? E eu sempre digo aqui, quanto mais proteção para a mulher, melhor. Aliás, foi sancionada uma lei, né, agora pelo presidente Lula, de que as delegacias de proteção em relação às mulheres devem ficar abertas 24 horas por dia durante os 7 dias da semana.